Esse mapa aí, eu tento explicar para vocês um pouco da complexidade que a gente lida hoje. A gente sabe que a internet é uma rede mundial, e hoje quando uma pessoa acessa um site e se ofende com um material de pornografia infantil, de racismo, se sente ofendida com aquilo, a gente não sabe de imediato quem é o autor daquele conteúdo, quem foi que produziu, se foi uma foto de uma criança sendo violentada, quem produziu aquela foto, quem foi a criança, onde o conteúdo está hospedado, quem é o dono do registro do domínio, quem é o dono da rede em que o conteúdo está hospedado, e se ele está vendendo aquele conteúdo, quem está fazendo aquela intermediação e quem está comprando. Todos esses atores, eles podem estar em países diferentes, com legislação diferente, com cultura diferente. Então, a gente tem um exemplo muito claro, que foram as denúncias que recebemos durante quase 2 anos em relação a racismo difundido no Orkut, que é o ambiente de relacionamento da Google. Eu vou mostrar para vocês um gráfico mais tarde que mostra o quanto o conflito de legislação entre o Brasil e os Estados Unidos favoreceu que os conteúdos racistas no Orkut se disseminassem por bastante tempo e ainda continuam se disseminando, porque os servidores da Google estão na Califórnia, nos Estados Unidos, e é lá que os dados do Orkut estão hospedados. Nos Estados Unidos, a emenda 1, que fala sobre a liberdade de expressão acima de várias outras situações, como a difusão de ideias neonazistas e racistas, por exemplo, não criminalizam a difusão de conteúdo racista, xenofóbico, neonazista na internet. E no Brasil isso é crime. Acontece que as pessoas ofendidas com esse conteúdo estavam no Brasil. A Google tem uma filial no Brasil, mas os dados estão nos Estados Unidos. Sob qual legislação se deve agir diante desse problema? A gente não tinha isso definido, o Brasil não tem isso definido. Então, procura-se recursos. O Ministério Público Federal entra com uma ação civil pública pedindo para que a Google retire do ar aquele conteúdo e preserve os dados que vão ser cobrados mediante justiça, certo? A Google Brasil declara que está aqui para fazer negócio e que a subsidiária não é responsável pelos dados e não tem poder sobre isso, e passa o caso para a justiça americana. Nos Estados Unidos fala-se que esse conteúdo hospedado lá não é crime, e que se eles removerem, eles vão estar agindo contra a lei americana, ou pelo menos eles não estarão seguindo a legislação americana, e eles vão estar ofendendo os seus usuários de colocar no ar conteúdo que é permitido nos Estados Unidos. Com esse exemplo a gente vê o tamanho do problema. A gente tem países, a gente tem pequenas ilhas na Ásia, por exemplo, em que praticamente não existe um país. É um país formalizado que talvez tenha lá uma rede de computadores e o país consiga sobreviver vendendo domínios e vendendo serviços de rede. E esses são os paraísos cibernéticos que eu vou mostrar para vocês um mapa que é possível ver a concentração de material criminoso hospedado nesse país. Tem a Tokelau, que é bem famoso. Tem umas ilhas no sul da América do Sul, perto da Argentina, que é uma ilha inglesa, eu esqueci o nome agora, exclusivamente para pesquisas, que a gente tem encontrado bastante material lá também, e outros exemplos que eu vou mostrar. Então, como é que a gente pode agir diante desse problema, em que o ofendido está no Brasil, o dono do domínio está nos Estados Unidos, o conteúdo está hospedado na Rússia,
E aí? O criminoso é italiano. Como é que a gente pode resolver esse problema? Aí que surgiram as hotlines. O conceito de hotline é uma organização que recebe denúncias, processa denúncias e encaminha para as autoridades competentes. E é aí que a CFENET tem atuado com bastante foco nesses... Vocês estão me ouvindo? Nesses últimos 2 anos. Pode perguntar-se. Em relação, por exemplo, à questão... o Brasil não teria como colocar tipo um spy, alguma coisa para bloquear a relação, por exemplo, de não permitir a cópia das fotos ou coisa desse tipo, para não haver esse tipo de problema? Isso já funciona em alguns países. A Suécia é um exemplo. A Suécia comprou uma solução de uma base de dados de hash de imagens, consideradas imagens ofensivas, e isso é bloqueado no backbone de saída do país. Mas essa é uma discussão bastante complicada, porque a partir do momento que você bloqueia uma página, que você dá autonomia para alguma organização fazer isso, ela pode um dia fazer de acordo com os interesses dela, ou com os interesses do governo, e aí acaba limitando a abertura que a gente tem na internet. Eu tenho informação que já acontece em alguns bloqueios por solicitação de instituições financeiras, bancos. Quando um phishing é espalhado no Brasil, disseminando algum vírusinho, algum trojan, algum software malicioso que consegue forjar páginas de banco, etc. Eu sei que o CGI, isso foi dito no evento da Polícia Federal, no Guarujá, que eles têm atuado com bloqueio. Mas é uma coisa bastante delicada. Eu acho que se você tem curiosidade de discutir isso, eu acho que o Comitê Gestor da Internet, cgi.br, é o lugar certo para você encontrar as pessoas e debater esse assunto. Porque eles que teriam essa atribuição. Inclusive, houve agora uma eleição do CGI, dos conselheiros do CGI. A CFENET divulgou na página uma entrevista com cada conselheiro, cada candidato da sociedade civil. É bom você verificar quem foram eleitos e questionar deles o que eles acham disso. É uma boa. Seria apenas uma saída pra gente, né? Mas uma saída perigosa. Tem que tomar bastante cuidado. Bloqueio é uma coisa perigosa. É a atribuição de muito poder. Bom, então a gente tem aqui um problema global. Eu já falei pra vocês que a gente não consegue facilmente localizar o criminoso, que às vezes se localiza, mas é protegido por uma Constituição que é incompatível com a brasileira ou de outros países. Outro exemplo aqui por exemplo, na Holanda, a publicação de fotos de crianças de 5, 6 anos despidas em poses eróticas não é crime. Então, existe hoje na Holanda muitos sites de pornografia infantil em que se divulga na primeira página, na página de chamada de novos membros, fotos de crianças em poses eróticas despidas. Nós encaminhamos as denúncias para a hotline da Holanda e eles falam: a gente não pode fazer nada, isso não é crime aqui. Então é uma questão cultural, é conflito de legislação, etc.